O oficial de baixo escalão, com um sorriso de escárnio que não alcançava os olhos, deslizou o relatório crucial para dentro de uma pasta marrom já abarrotada. Na capa, em letras garrafais e com um carimbo vermelho, lia-se Arquivado. Ali, entre outros documentos com o mesmo destino, repousava a verdade que nunca seria dita. A ação foi deliberada sem pressa, quase cerimonial. Um silêncio pesado preencheu o pequeno escritório, abafando qualquer som que viesse de fora. O ar parecia mais denso, carregado de uma tensão que se podia quase tocar. Era um silêncio que gritava, um vazio que falava volumes. Capitão Mendes, o antagonista da vez, soltou um problema resolvido como sempre, com um tom de voz que misturava triunfo e desprezo. Ele fixou o olhar em mim, um brilho de desafio em seus olhos escuros. Sua postura era de quem acabara de vencer uma batalha sem disparar um tiro, e o sorriso em seus lábios era cruel, mas contido, o sorriso de um predador satisfeito. Não havia arrogância explícita, apenas uma certeza fria, uma convicção inabalável de que havia feito o que precisava ser feito, e que ninguém ousaria questionar. Eu, o narrador dessa história, não explodi, não gritei, nem bati na mesa. Apenas observei um brilho quase imperceptível nos meus próprios olhos. Era um brilho de compreensão, talvez de resignação momentânea, mas também de uma promessa silenciosa. Por fora, a calma era quase absoluta, mas por dentro, uma tempestade começava a se formar. A cena era quase um quadro, estática, mas cheia de significado oculto. O único som que quebrou a quietude, vindo do lado de fora, foi o distante lamento de uma sirene. Ela se aproximava, mas nunca chegava de fato, um lembrete fantasma de que algo maior estava por vir, de que a justiça, por mais lenta que fosse, ainda estava a caminho. A sirene era um presságio, uma nota dissonante em uma sinfonia de silêncio e poder. A verdade tem uma forma peculiar de emergir. Eu pensei as palavras ecoando na minha mente. Não importa quão fundo a enterrem, essa era uma crença que eu carregava desde o início da minha jornada, uma chama que, mesmo sob o peso da frustração, jamais se apagaria. Era um mantra, uma promessa que eu fazia a mim mesmo. Um juramento que me impulsionava a continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. Enquanto a cena se desenrolava, um telefone tocou em uma sala adjacente. O som era insistente, estridente, mas ninguém atendeu. A campainha repetia-se, preenchendo o vácuo deixado pelo silêncio, adicionando uma camada de urgência não resolvida, de algo pendente, de uma interrupção ignorada. Era como se a vida lá fora estivesse tentando invadir o santuário daquela injustiça, mas fosse barrada por uma barreira invisível. O telefone continuou a tocar, um lembrete constante de que o mundo não parava, mesmo quando a verdade era enterrada. Aquele toque que ninguém atendia era um símbolo da evasão, da fuga da responsabilidade, da recusa em encarar o que era inevitável. Era uma urgência que se recusava a ser silenciada, por mais que tentassem. Antes de continuarmos com essa história, que promete reviravoltas e revelações, eu peço que você se inscreva no canal. Não perca nenhum detalhe dessa jornada em busca da verdade. E, por favor, diga-nos nos comentários onde você está assistindo a este vídeo. Sua participação é muito importante para nós. Contar com você nessa caminhada faz toda a diferença. Agora vamos voltar à raiz de tudo isso, ao passado, para entender como chegamos a esse ponto de arquivamento e desprezo. O que levou o Capitão Mendes a se tornar o homem que ele é. E o que me fez ser a pessoa que, em silêncio, prometeu desenterrar a verdade. A resposta está no começo, nos primeiros passos de uma carreira e nas primeiras rachaduras de uma relação que parecia inabalável. Minha própria jornada começou de forma bem diferente, longe dos corredores silenciosos e dos relatórios arquivados. Lembro-me claramente dos primeiros dias na força policial, em uma pequena cidade do interior, onde o cheiro de café fresco e pão de queijo pela manhã era tão parte da rotina quanto o som da sirene. Era um lugar onde as casas tinham portas abertas, as crianças brincavam na rua até tarde e todo mundo conhecia o nome de todo mundo. A comunidade era unida
e as tradições eram fortes, passadas de geração em geração, como a receita da broa de milho da Dona Clarice. Minhas patrulhas diárias eram mais sobre conversar com os moradores, ajudar a encontrar um cachorro perdido ou resolver uma pequena desavença entre vizinhos do que sobre crimes graves. Eu tomava café da manhã na padaria local, ouvindo as histórias do seu João, o padeiro, e as fofocas da cidade. Os comerciantes me cumprimentavam pelo nome, e eu sentia que fazia parte de algo maior, algo essencial. A cultura de respeito à hierarquia era palpável, sim, mas a camaradagem entre os colegas era o verdadeiro pilar que nos sustentava. Éramos uma família, e eu, um jovem recém-formado, acreditava fervorosamente na justiça e na integridade do meu trabalho. Acreditava que a lei era para proteger a todos, sem distinção. Minha família, com raízes profundas naquela cidade, havia me ensinado esses valores. Meu pai, um homem de poucas palavras, mas de grande caráter, sempre dizia que a verdade, por mais difícil que fosse, era o único caminho. Minha mãe, com sua fé inabalável, me ensinava a ter compaixão e a estender a mão a quem precisasse. Fui moldado por essa ética, por essa crença de que meu trabalho era um serviço, uma missão. Foi nesse ambiente, nesse cenário de idealismo e comunidade, que o capitão Mendes apareceu. Inicialmente, ele se apresentou como um mentor carismático, um oficial experiente, que sabia lidar com as complexidades da vida policial. Ele tinha uma maneira de falar que inspirava confiança, de gesticular que parecia indicar sabedoria. Eu o admirava. Ele era eloquente, sempre tinha a resposta certa na ponta da língua e parecia ter um plano para cada situação. Mas, com o tempo, comecei a notar pequenos indícios de uma personalidade diferente, uma que eu não conseguia decifrar completamente. Ele tinha uma forma sutil de desviar o crédito de pequenas vitórias para si, como se uma apreensão de rotina fosse resultado direto de sua estratégia brilhante, e não do trabalho conjunto da equipe. Lembro-me de uma vez, quando sugeri uma abordagem diferente para uma patrulha noturna, e ele me ouviu atentamente, balançou a cabeça, mas depois apresentou a mesma ideia como se fosse sua em uma reunião. Ou quando um colega propôs uma melhoria no sistema de relatórios, e a ideia foi ignorada por Mendes, apenas para ser descoberta por ele meses depois como uma grande sacada. Eu percebia essas nuances, claro, mas as atribuía à pressão do cargo, à complexidade de gerenciar uma equipe, ou talvez à minha própria inexperiência. Pensava que talvez ele estivesse apenas sendo um líder, assumindo a responsabilidade, e com ela os louros. Eu não queria acreditar que aquele homem, que parecia tão íntegro e inspirador, pudesse ter uma agenda oculta. Mas as sementes da dúvida já estavam plantadas, regadas por esses pequenos gestos que na época pareciam insignificantes, mas que, olhando para trás, eram os primeiros sinais de um padrão que se tornaria cada vez mais evidente, cada vez mais sombrio. A relação com Mendes começou a mostrar suas primeiras rachaduras significativas. Não eram mais apenas pequenas nuances ou apropriações de crédito, mas ações diretas que feriam a ética e a moral. Lembro-me claramente de episódios em que ele usou sua posição para benefício pessoal, de formas que para mim eram inaceitáveis. Havia a manipulação de escalas de serviço, por exemplo. De repente, alguns colegas, sempre os mesmos, conseguiam folgas nos feriados mais disputados ou os melhores turnos, enquanto outros, que talvez não tivessem a mesma intimidade com o capitão, ficavam com os plantões mais pesados e indesejados. Eu via a frustração nos olhos dos meus colegas, mas ninguém ousava reclamar abertamente. Outra situação que me marcou foi a apropriação indevida de pequenos recursos. Não eram grandes valores, mas eram constantes. Uma verba para material de escritório que sumia, um fundo para manutenção de veículos que era usado de forma questionável. Tudo sob o manto da burocracia e da necessidade operacional. Eu comecei a perceber que a linha entre o que era permitido e o que não era, para Mendes, era muito mais tênue do que para o restante de nós. Houve um dia, em particular, que serviu como um divisor de águas. Um colega subalterno, um rapaz recém-chegado e muito dedicado, cometeu um erro bobo em um relatório. Nada grave,
algo que poderia ser corrigido com uma simples orientação. Mas Mendes decidiu fazer um espetáculo. Ele humilhou o rapaz em público, na frente de toda a equipe, usando palavras duras e depreciativas, sob a justificativa de manter a disciplina. A sala ficou em silêncio. O rosto do jovem ficou vermelho, seus olhos marejados de vergonha. Eu senti um aperto no peito. Aquilo não era disciplina. Era autoritarismo puro, uma demonstração de poder desnecessária e cruel. Naquele momento, a admiração que eu sentia por Mendes começou a se esvair, dando lugar a uma mistura de repulsa e desconfiança. Pouco tempo depois, Mendes me havia prometido apoio para uma possível promoção. Ele havia me elogiado em algumas ocasiões, dito que eu tinha potencial e que ele me ajudaria a crescer na carreira. Eu, ingênuo, acreditei. Trabalhei ainda mais duro, me dediquei ao máximo, esperando a oportunidade. Mas, quando chegou a hora, a promessa foi quebrada sem qualquer explicação. Outro colega, com menos tempo de casa e, na minha opinião, menos qualificado, foi promovido. Mendes apenas encolheu os ombros quando o questionei discretamente. Disse algo sobre decisões superiores e virou as costas. A frustração me atingiu em cheio. Não era apenas a promoção em si, mas a quebra de confiança. A constatação de que suas palavras não tinham peso, que suas promessas eram vazias. Comecei a questionar seriamente a integridade de Mendes. Percebi que seu comportamento não era acidental, não era fruto de pressão ou estresse. Era um padrão, um modo de operar. E então, comecei a ouvir histórias. Histórias sussurradas nos corredores, contadas em voz baixa em cafés, sobre um caso de má conduta que Mendes havia arquivado anos antes. Era um caso envolvendo um figurão local, um empresário influente da cidade. O relatório original, diziam, mostrava claramente a culpa do homem, mas ele nunca foi processado. O caso simplesmente desapareceu, arquivado sem explicação, como se nunca tivesse existido. Aquilo me acendeu um alerta. O arquivamento de relatórios, eu percebi, não era um evento isolado, mas uma tática recorrente. Era a forma como Mendes lidava com o que considerava problemas, especialmente quando envolviam pessoas poderosas. Eu senti o peso da cumplicidade silenciosa. Eu estava ali, testemunhando, e de certa forma me tornando parte de algo que eu sempre jurei combater. Aquele idealismo do jovem policial do interior estava sendo testado de uma forma que eu jamais imaginaria. O mundo que eu acreditava ser preto no branco começava a se tingir de cinza. A tensão no departamento começou a ficar quase insuportável. Cada dia parecia mais pesado que o anterior, com um silêncio carregado que se instalava nos corredores, quebrando a camaradagem que antes existia. Aquele clima de respeito e união que eu tanto valorizava parecia ter se desfeito em 1000 pedaços. Eu sentia como se estivesse andando em ovos o tempo todo, mas não podia ignorar o que estava acontecendo. Um novo caso de corrupção veio à tona, envolvendo um político local com quem Mendes tinha laços notórios. Era um esquema de desvio de verbas públicas para obras fantasmas, um clássico. Meu senso de justiça, que havia sido tão abalado pelos acontecimentos recentes, gritava mais alto do que nunca. Eu não podia simplesmente fechar os olhos. Comecei a investigar discretamente, nos meus próprios horários, usando meus contatos antigos e a experiência que eu tinha. Cada passo que eu dava, cada pergunta que eu fazia, me levava de volta a Mendes. Era como se ele fosse a peça central de um quebra-cabeça sujo, protegendo os envolvidos, desviando a atenção, criando obstáculos onde não precisava haver. A resistência dele era palpável. Não eram ordens diretas para parar, mas insinuações, comentários velados sobre excesso de zelo e perder tempo com picuinhas. Ele parecia querer me desviar do caminho, me fazer desistir. Mas eu não conseguia. As discussões entre nós se tornaram mais frequentes e acaloradas. Sempre em portas fechadas, é claro. Nunca na frente de ninguém. Ele mantinha a pose de superior hierárquico, mas eu sentia a raiva em sua voz, a frustração por eu não estar me submetendo como todos os outros. Recordo-me de uma vez em que ele bateu na mesa, os olhos fixos nos meus e disse: "Você está se metendo onde não deve. Soldado,
Cuidado para não queimar sua carreira. Eu apenas respondi que estava fazendo o meu trabalho. O ambiente pesado que saía dessas reuniões se espalhava pelo escritório, mesmo sem ninguém saber exatamente o que era discutido. Os colegas começaram a se afastar de mim. Não era uma rejeição direta, mas um distanciamento cauteloso, um medo de serem associados ao meu crescente conflito com Mendes. Os cumprimentos se tornaram mais breves, os olhares mais evasivos. Eu estava me tornando um pária, um problema a ser evitado. A pressão familiar também aumentou. Minha esposa, que sempre me apoiou, começou a demonstrar uma preocupação genuína e visível. Ela via minha frustração, minha insônia, a maneira como eu me fechava em mim mesmo. Meus pais, que tanto se orgulhavam da minha carreira, ligavam com mais frequência, perguntando se eu estava bem, se não estava arrumando confusão. Eles ouviam os murmúrios da cidade, os boatos que circulavam sobre a tensão na delegacia. Eu tentava acalmá-los, mas sabia que eles estavam preocupados com o risco que eu estava correndo. A cidade, que antes era o meu refúgio, o lugar onde eu me sentia seguro e acolhido, parecia agora opressiva. As ruas, antes cheias de vida e conversas amigáveis, reverberavam os sons da vida cotidiana de uma forma que amplificava minha sensação de isolamento. Cada risada na padaria, cada buzina de carro, cada voz na praça parecia me lembrar o quanto eu estava sozinho nessa luta. O perigo iminente que eu sentia pairava sobre mim como uma nuvem escura. Eu percebi que estava em um beco sem saída. Não havia como voltar atrás. Não havia como ignorar o que eu já sabia. Eu precisava ir até o fim, custasse o que custasse. Eu estava preso, sem saída, mas não vencido. A sensação de estar encurralado, de ter o peso do mundo nas minhas costas, me deu uma clareza que eu não tinha antes. Naquela noite, a frustração e a raiva se transformaram em uma determinação fria. Eu precisava de algo mais, algo irrefutável, para quebrar o ciclo de impunidade de Mendes. Minha intuição me dizia que o problema não era apenas o relatório que ele tinha arquivado, mas algo muito maior, um padrão que se repetia. Passei a noite em claro, voltando para a delegacia depois que todos foram para casa. A escuridão e o silêncio eram meus únicos companheiros. Comecei a vasculhar o sistema de arquivamento digital, linha por linha, pasta por pasta, procurando qualquer anomalia. Eu sabia que Mendes era cuidadoso, mas ninguém é perfeito. Horas se passaram e o cansaço começou a pesar, mas eu não podia parar. Cada clique do mouse, cada tela que se abria, era uma nova esperança e uma nova decepção. Então, em uma área obscura do sistema, em uma pasta com um nome genérico e aparentemente inofensivo, eu encontrei. Não era um único arquivo, mas uma série de documentos criptografados. Levei mais algumas horas para decifrá-los, usando todo o conhecimento técnico que eu tinha e um pouco daquele excesso de zelo que Mendes tanto criticava. O que se revelou diante dos meus olhos fez meu estômago revirar. Era um arquivo oculto, um verdadeiro tesouro de podridão. Continha provas irrefutáveis da corrupção de Mendes em diversos casos, não apenas o do político local. Havia registros de pagamentos suspeitos, e-mails trocados com criminosos de colarinho branco, relatórios alterados, testemunhas intimidadas e, o mais chocante, a lista de outros relatórios que ele havia mandado arquivar ao longo dos anos, exatamente como o meu. Não era um erro, não era uma falha de caráter isolada. Era um esquema sistemático de encobrimento, uma teia de corrupção que se estendia muito além do que eu imaginava. A minha descoberta não foi um acidente, foi o resultado de uma noite inteira de investigação secreta, impulsionada pela frustração e pela necessidade de justiça. A cada documento que eu lia, a cada prova que se encaixava, a imagem de Mendes como um mentor carismático se desintegrava completamente, revelando o monstro que ele realmente era. Eu tinha em minhas mãos a verdade que podia derrubá-lo, expor a podridão que ele tanto protegeu, e que, de certa forma, eu mesmo ajudei a manter em silêncio por tempo demais. O sol já começava a nascer quando eu terminei de compilar tudo. Meus olhos ardiam, mas minha mente estava clara como nunca. Eu não sentia medo, apenas uma determinação inabalável. Eu sabia que o que estava prestes a fazer
mudaria minha vida para sempre, e talvez a vida de muitas outras pessoas na cidade. Era um ponto sem volta. A decisão foi tomada ali mesmo, na penumbra da madrugada, com a tela do computador ainda refletindo as evidências do crime. Eu ia expor tudo. Não importava o risco para minha carreira, para minha segurança, para minha família. Era um ato de coragem desesperada, um rompimento definitivo com o medo e a submissão que me haviam paralisado por tanto tempo. Eu não podia mais viver com o peso da minha própria cumplicidade. A verdade tinha que vir à tona, e eu seria o responsável por isso. Não havia outra escolha. O jogo havia mudado e agora a bola estava no meu campo. Mendes não tinha ideia do que o esperava. A revelação das provas teve um impacto sísmico, como uma onda que se espalhou rapidamente pela delegacia, e em seguida por toda a cidade. Eu sabia que seria assim. Não dava para esconder uma bomba desse tamanho. Alguns colegas, aqueles que já desconfiavam das artimanhas de Mendes, ou que haviam sido vítimas de sua arrogância, se uniram a mim sem hesitação. Eles estavam dispostos a testemunhar, a confirmar os padrões de comportamento que eu havia exposto. Suas histórias, somadas às minhas evidências, formavam uma muralha de acusações. Outros, contudo, por medo de retaliação ou por pura conveniência, se afastaram. Evitavam meu olhar nos corredores, mudavam de direção quando me viam. Eu entendia. A hierarquia e o medo eram pesos difíceis de ignorar, mas não era hora de me preocupar com eles. A verdade tinha um preço, e eu estava disposto a pagá-lo, assim como aqueles que decidiram ficar ao meu lado. Minha família, inicialmente apreensiva, como eu já previa, acabou me oferecendo um apoio incondicional. Minha mãe, com a voz embargada, me disse que tinha orgulho de mim. Meu pai, que sempre me ensinou a ser correto, apenas assentiu, um brilho de aprovação em seus olhos. A preocupação ainda estava lá, eu podia sentir, mas a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa era maior. Eles sabiam que eu não podia mais viver com aquela situação. Mendes foi confrontado com as evidências, e sua queda foi pública e para muitos humilhante. Ele tentou negar, tentou desqualificar as provas, tentou me acusar de insubordinação e de fabricar acusações. Mas não havia como. Os documentos, os e-mails, os testemunhos, tudo se encaixava perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça macabro montado por ele mesmo. Não era mais a minha palavra contra a dele. Era a verdade contra uma montanha de mentiras. A consequência, aquela que eu prometi a mim mesmo quando o relatório foi arquivado, se concretizou. O relatório que ele havia mandado guardar, aquele que desencadeou tudo, foi desenterrado. Não apenas ele, mas todos os outros que ele tentou esconder. O escândalo se espalhou como fogo, revelando a verdadeira face do capitão Mendes. A imagem do mentor carismático, do líder forte, desmoronou em pedaços. Ele foi arrastado para a desgraça, sua carreira em ruínas, sua reputação destruída. Dias depois, enquanto o sol se punha, pintei o horizonte de cores quentes e suaves. Eu estava na minha varanda, observando a cidade. O peso da responsabilidade ainda estava ali, mas vinha acompanhado de um alívio imenso. A justiça, demorada como sempre, finalmente havia chegado. A cidade, antes um palco de injustiça silenciosa, começava a se curar. As pessoas falavam abertamente sobre o que havia acontecido, e havia uma sensação de que as coisas poderiam, de fato, mudar para melhor. Olhei para as ruas, para as casas, para as luzes que começavam a acender. A luta pela justiça é sempre árdua, cheia de riscos e incertezas. Custa caro, exige coragem e sacrifícios. Mas no fim, a recompensa de ver a verdade prevalecer, de restaurar um pouco da integridade que se perdeu, é algo que não tem preço. É um lembrete de que, mesmo quando tudo parece perdido, a honestidade e a persistência podem mover montanhas. E essa é uma lição que vou carregar para sempre.